Olá pessoal, meu nome é Sérgio Isídio, eu sou professor da Rede Municipal de Ensino da cidade de Ribeirão. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao projeto EducaLive, né? A ideia das aulas à distância, né? Ainda estamos vivendo esse processo de afastamento social, as aulas presenciais ainda não voltaram e estamos fazendo nossos trabalhos à distância. Mandar um abraço a todos os alunos, a todos os pais de alunos, né, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais e pelos sites, YouTube, lá vai e tudo mais, e dizer assim que ainda precisamos nos cuidar, né? A pandemia ainda não acabou, ela não passou. Pode ser que uma segunda onda venha, pode ser que não venha, mas o vírus ainda está circulando entre nós, então temos que ter muito cuidado, tá certo, pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho para o pessoal do sexto ano a respeito das adaptações dos seres vivos do Cerrado, né? Essa coisa maravilhosa desses seres incríveis que conseguem se adaptar a uma região em especial, né? Algumas espécies, animais principalmente, e na próxima aula nós vamos falar das espécies vegetais que conseguiram se adaptar ao clima do Cerrado, e são animais belíssimos também. Então a gente vai comentar aí alguma coisa a respeito desses ecossistemas, como esses animais, né, essas espécies conseguem se reproduzir, algumas que estão aí no grupo de risco de extinção. Então a gente vai tentar entender melhor como é esse processo, tá bom, pessoal? Então vamos dar continuidade a esse trabalho aí. O Cerrado, na verdade, é um dos biomas do Brasil que ocupa cerca de 25% do território nacional, ou seja, muita coisa, né? E com uma área aproximada de mais ou menos 2 milhões de quilômetros quadrados. É considerada a savana mais rica do planeta em termos de biodiversidade. Então existe na verdade, uma riqueza maravilhosa, eu diria assim, no Cerrado, com essa biodiversidade interagindo ali, todo mundo, esses ecossistemas, né, se cruzando, se garantindo de uma forma muito bonita, muito rica e muito precisa. Abriga diversos ecossistemas e, sobretudo, as nascentes das maiores três bacias hidrográficas da América do Sul, que é a Bacia Amazônica, que é Tocantins, Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Prata. Então, assim, na verdade, o Cerrado tem toda essa beleza, tem essa área territorial maravilhosa e ainda uma riqueza fabulosa com essa grandiosidade desses ecossistemas. Vale também lembrar, vale destacar que esse bioma, envolvido por outros biomas brasileiros, funcionando de uma maneira em uma transição, em um elo, né, essa mistura, né, pois ele tem uma quantidade de vegetais e animais que advém de outros biomas do Brasil. Então é muito importante lembrar que o Cerrado interage com outras áreas incríveis também, eu diria assim, aglomerando de maneira preciosa essas espécies que também advêm de outros ecossistemas. A fauna do Cerrado é riquíssima e conta com diversas espécies de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes e insetos, sendo que muitas dessas espécies só existem nesse local. E aí a questão de ser bonito, de ser fabuloso, né? Pesquisadores apontam que existe cerca de mais de 320 mil espécies de animais nesse bioma, né? Sendo que desses 320 mil, 90 mil são espécies de insetos, os quais desenvolvem um papel importante nesse equilíbrio, né? No equilíbrio do ecossistema de uma maneira geral. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, vivem no Cerrado cerca de 200 mamíferos, 200 espécies diferentes, 830 espécies de aves diferentes, 150 espécies de anfíbios diferentes, 180 espécies de répteis diferentes e 1.200 espécies de peixes diferentes. Então, assim, são realmente, eu diria assim, ecossistemas
aquáticos, ecossistemas terrestres que interagem de uma maneira incrível. A localização do Cerrado brasileiro abrange os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Bahia. Localiza-se em 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, como a gente já falou, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Prata. E o que, de certa maneira, favorece sua biodiversidade. Por quê? Porque com água, os ecossistemas e essa fauna fabulosa, né, consegue se reproduzir, ter alimentação, fazer seu processo de desenvolvimento, e todos os ecossistemas acabam, eu diria assim, fluindo muito bem. O clima e a vegetação do Cerrado. O clima predominantemente no Cerrado é tropical sazonal, ou seja, né, por época do ano há uma mudança, cada época do ano há uma mudança, caracterizado por um clima quente, com períodos chuvosos e período de seca, né? Essa mudança que eu acabei de falar. A vegetação é, em sua grande parte, semelhante à savana, ou a de savana, com árvores baixas, esparsas, né? Troncos retorcidos, com folhas grossas, né? E raízes longas de algumas gramíneas e alguns arbustos. Por ser muito extenso, o cerrado depende de sua localização. Apresenta, né, mudanças em seu ecossistema. Nesse caso, os ecossistemas presentes no cerrado podem ser classificados como cerradão, cerrado campestre, né, o cerrado rupestre, o cerrado típico e o campo cerrado. Então, são os tipos de campos que a gente tem: campo limpo de cerrado, cerrado de matas, cerrado de várzeas e cerrado de veredas. Ou seja, há uma mistura muito incrível nesse bioma, aglomerando essa biodiversidade fabulosa. Flora e fauna do cerrado. O cerrado é considerado a maior savana do planeta em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, quer dizer, uma área de 2 milhões de metros quadrados, ou de quilômetros quadrados, perdão. 2 milhões de quilômetros quadrados é o tamanho aproximado do cerrado brasileiro. Então há uma biodiversidade fabulosa nesse espaço. O campo é muito, muito grande mesmo. Por isso, o cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Este é também um dos motivos que esse bioma tem sido tão mais afetado pelo tráfico de animais, ou seja, porque na verdade, por conta dessa biodiversidade, eu diria assim, os caçadores, os colecionadores ilegais de algumas espécies acabam se aproveitando, porque é um território muito grande, eu diria assim, para ser fiscalizado, para ser verificado. Então o IBAMA não tem uma quantidade de profissionais suficiente para suprir a necessidade que deveria ser básica para deter esses caçadores, esses predadores, de uma maneira geral, eu poderia assim falar, esses predadores, porque isso acaba dificultando o trabalho deles, tá certo, pessoal? Porque tem uma área muito grande, né? Exemplos de animais do cerrado: a jiboia, a cascavel, a jararaca, o lagarto teiu, que as pessoas chamam de teju, mas é teiu, a ema, a siriema, a curicaca, o urubu comum, o urubu caçador, o urubu rei, a própria arara, o tucano, os papagaios, os gaviões, o tatu-peba, tatu-galinha, tatu-canasca, tatu de rabo mole, a anta, a ariranha, o gambá, o cervo, a onça-pintada, o preá, o cachorro-vinagre, né? O lobo-guará, que o cachorro-vinagre, inclusive, um parêntese para esse animal, é um animal lindo, mas está em extinção, muito difícil de ser encontrado. Depois eu vou tentar mostrar para vocês aqui. O lobo-guará, a lontra, o tamanduá-bandeira, o tamanduá-mirim, o gato palheiro, né, o gato murisco, o veado mateiro, né,
o cachorro do mato, o macaco prego, o coati, o cateto, queixada, porco-espinho, capivara, tapiti e jaticacá, jaritatacá. São animais incríveis, né? São animais fabulosos e são animais lindos que nós encontramos nesse espaço fabuloso, com essa biodiversidade, nesse bioma incrível e extenso. Com aproximadamente 10 mil espécies diferentes na flora presente no Cerrado, encontra-se babaçu, murici, mangaba, piqui, buriti, cagaita, né? Ubaru, jerivá, jeroba, jatobá, macaúba, cajuzinho do Cerrado, barba-timão, né? Pau-santo, gabiroba, pequizeiro, araçá, sucupira, pau-terra, catuaba, indaiá, capim-flecha, matas ciliares. Então, assim, há uma fauna também incrível. Esse é o cachorro do mato vinagre, né, que a gente chama, né, cachorro do mato, porque é um animal que, na verdade, se encontra em extinção, difícil de ser encontrado, mas é lindo, é bem diferenciado. O desmatamento do cerrado, que inclusive acontece de forma, né, infelizmente, sem controle. A despeito de apresentar uma rica biodiversidade, esse bioma vem sofrendo muito com o desmatamento, principalmente ocasionado pelos agricultores, né? A ideia de justificar o crescimento do plantio ou de aumentar a produtividade naquela região. Hoje, o bioma conserva apenas 20% de sua área total, passando por um grande processo de descaracterização, ou seja, ocupado por grandes pastagens de gado e extensas plantações de soja, algodão, cana e eucalipto. De maneira muito triste isso. Além disso, grande parte do cerrado já foi destruído pelo o processo de urbanização, né? De maneira desenfreada, eu diria assim. O desmatamento e a caça ilegal, o contrabando de espécies e as queimadas ainda ameaçam muitos habitats de muitas espécies, levando dessa maneira algumas dessas espécies à verdadeira extinção. Então, assim, é preciso que a gente também tome conta disso. Às vezes o ser humano, ele acredita que por não ser responsável por haver uma necessidade, eu diria assim, da transformação daquele espaço, ele abusa e acaba extinguindo muitas das espécies que são incríveis, né? Como a gente falou ali do caso do cachorro do mato vinagre, né? Animais que vivem no cerrado. A anta é considerada o maior mamífero brasileiro. Ela vive no cerrado brasileiro e representa em média 300 quilos. Visualmente, ela tem uma aparência de um porco. Sua alimentação é feita principalmente de folhas, de árvores e arbustos, além de frutas, ervas e raízes que encontra pelo caminho por onde ela vive, né, por onde ela passa, pelas trilhas que os caçadores insistem em falar. A anta costuma viver próximo aos rios, pois apresenta uma habilidade de natação interessante, o que auxilia a fugir de alguns predadores, né? E aí a gente percebe que, por ser um animal também de sangue quente, tem uma grande quantidade assim do tecido adiposo, ela está sempre se banhando. A ariranha, né? Que é um mamífero endêmico da América do Sul e pode ser encontrado na bacia do Rio Amazonas, além de ser encontrado no próprio Pantanal. É uma espécie que vive perto de rios, pois sua alimentação é baseada em peixes, né? Ela costuma ser encontrada na maior parte do tempo nadando, sendo que uma das suas características é que ela também nada para trás. É muito interessante. Aí a imagem da danadinha, da ariranha. Muito bonitinha também. O gato maracajá, né, que a gente chama, né, é um felino nativo da América Central e da América do Sul, que pode ser encontrado em diversos biomas brasileiros. Além do cerrado, esse animal também pode ser encontrado na Amazônia, Mata Atlântica, no Pampa e no Pantanal. Com um visual semelhante ao de uma jaguatirica, o gato maracajá tem tamanho bem menor.
Para atrair suas presas, ele costuma armar emboscadas, principalmente para os filhotes de macaco sagu. Eles são danadinhos, elas são danadinhas, são lindas aí. Ó, gato maracajá. Jaguatirica, perdão, é um felino também conhecido como gato do mato, né? E é de maior porte do que o gato maracajá, e é encontrado na Mata Atlântica brasileira, além de outros países da América Latina e no sul dos Estados Unidos. É muitas vezes confundida com a onça pintada, porém ela é menor, com um comprimento que pode variar entre 25 e 40 centímetros, sem, obviamente, contar o tamanho ou o alongamento da cauda. Por possuírem dentes bem afiados que ajudam a triturar o alimento, a jaguatirica se alimenta de aves, pequenos mamíferos, répteis e também alguns roedores. E aí vocês vão dar uma olhada na danadinha da jaguatirica. Ela tem um tamanho menor do que a onça pintada, embora seja muito confundida, né, com a onça pintada. Tamanduá-bandeira, que também é uma espécie com risco de extinção. É um mamífero que vive no cerrado e apresenta hábitos solitários na vida adulta. Para caçar seu alimento, ele costuma caminhar durante o dia todo. A alimentação do tamanduá-bandeira é baseada em formigas, cupins, larvas. Esse animal vem sofrendo também com a perda do seu habitat, né? Atropelamentos e caça, né, indiscriminada, sendo assim considerado uma espécie com risco vulnerável de extinção, como eu falei anteriormente. Está aí uma imagem do tamanduá-bandeira, né? Lindo, animal belíssimo também. O lobo-guará, né? O lobo-guará é um animal típico do cerrado e muito semelhante fisicamente a um lobo, né? Inclusive agora a gente comenta que é a imagem que você encontra na nota de R$200, a nova nota de R$200, está em circulação aí no Brasil todo, né? Ele vive solitário e é considerado inofensivo. Por esse motivo, não se aproxima da população humana. Normalmente, ele se isola, ele fica isoladinho lá. E raramente a gente consegue vê-lo. Em algumas regiões também está sendo considerado como um animal com risco de extinção. Costuma ser visto no entardecer em grandes campos e devido também a essa urbanização dos espaços, tem sido frequentemente atropelado ao atravessar essas estradas. Ou seja, o homem, para se desenvolver, acaba, de fato, colocando em risco a vida dessas espécies. A gente lembra que é preciso que tenhamos o mínimo de conhecimento e o mínimo de amor para a gente pensar em preservação, né? A gente fala nessa adaptação fabulosa desses animais, da fauna, da flora, da estabilidade, a gente percebe que da própria água, né, bacias hidrográficas nessa região, mas o homem ainda insiste em construir de maneira deliberada, de maneira desorganizada e às vezes prejudica o que nós temos de mais rico, que é a natureza. E aí a gente fica imaginando assim, até que ponto ou até quando a gente vai continuar fazendo isso. E com relação à produtividade, a gente está percebendo que principalmente nessa área o homem vem desenvolvendo, vem crescendo em prol dessa produtividade, a agricultura, esses campos de soja, que existe uma necessidade alimentar no planeta, não só no Brasil, mas é preciso que a gente tenha um mínimo de consciência, para que a gente consiga também preservar uma grande parte, ou a maioria desses animais. Porque se nós não tivermos esse tipo de pensamento, a gente vai continuar fazendo com que algumas espécies sejam extintas. E é preciso começar a repensar. É preciso entender que a poluição, que a invasão a esse espaço, esse processo de urbanização, de crescimento dessas cidades, precisa ser melhor planejado. É um processo que precisa acontecer, eu entendo, porque a população do planeta hoje, nós já temos mais ou menos 8 bilhões de habitantes no planeta, mas é preciso ser melhor planejado. Então a gente não pode simplesmente sair desmatando de maneira indiscriminada, sair destruindo tudo, sair destruindo a fauna, a flora. E a gente tem uma área de cerrado fabulosa, né? 2 milhões de quilômetros quadrados, é uma coisa assim incrível. Um dos maiores biomas, ou o maior bioma, né, eu diria assim, do planeta. Uma biodiversidade fabulosa, ecossistemas
incríveis. Então, assim, a gente precisa entender que há uma necessidade natural da própria preservação, tá certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse planejamento, essa ideia, essa composição da fauna, da flora, perdão, do cerrado, e vamos dar continuidade a essa ideia de preservação mesmo. A gente precisa divulgar mais esse trabalho de preservação. Um grande abraço do professor Sérgio Val.